Saúdes a todos com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius. Aqui é o Vitor. E antes do assunto, vocês já viram aí, né, que o assunto é tremendo aqui hoje, que é como ser cristão, hein? Será que ser cristão é andar de terno e gravata e uma Bíblia na mão? Você vai descobrir agora, em nome de Jesus, você vai descobrir hoje. E antes do assunto, não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho e para vocês poderem estar por dentro de todos os vídeos que serão postados aqui nesse canal. Dá aquela joinha se gostar. Isso, em nome de Jesus. E compartilhe para os seus amigos, em nome de Jesus. Se inscreva aí no canal e fique com a gente, em nome de Jesus. Deus abençoe. O que significa ser cristão? Ser cristão não é apenas andar de terno, gravata e uma Bíblia na mão. Nada contra isso. Eu admiro pessoas que andam de terno, gravata e Bíblia na mão. Isso é até bonito, fica até bonito para um homem, assim, né? Fica até bonito. Mas eu falo assim que hoje em dia as pessoas, elas conseguem entender. Hoje em dia, se a pessoa vê uma pessoa com terno e gravata andando na rua, dá para entender na hora, a gente percebe, na hora a mente já manda uma mensagem para nós, dizendo aquela pessoa lá é cristão, né? Porque anda bem comportadinho. E devemos sim andar bem comportadinho, né? Não de qualquer jeito. Porque você não vai na igreja de qualquer jeito, né? Mas o ser cristão, meus irmãos, não está apenas só em vestir bem, né? E estar sempre ali pontual na igreja, né? Isso é bom, a importância, isso também conta muito para o reino de Deus, mas o que Deus realmente quer para mim, para você, né? Todos nós, é que possamos ser fiel a Ele, né? Ser fiel a Jesus, ser justo e humilde, como Jesus foi. Então, ser cristão, como diz meu irmão aqui, perguntou, como diz aí o tema de hoje, ser cristão, a palavra diz, ser cristão é ser seguidores de Cristo. Cristão significa seguidor de Cristo. Você está totalmente em Cristo, você se entregou totalmente a Ele, você, né, entregou sua vida a Ele, você está inteiramente querendo ser parecido com Cristo, você andar com Ele, né? E obedecer todos os mandamentos do Senhor. Ser cristão é procurar ser parecido com Cristo e sempre andar em santidade, obedecendo os mandamentos de Deus. Ser cristão não é apenas viver uma vida indo à igreja e voltando para casa, como fosse uma rotina de vida. Não vamos levar a religiosidade como fosse uma rotina, né? Não vamos levar muito na religiosidade, porque o que vai nos salvar para este mundo, para nos levar à salvação, não é a rotina, não é o templo onde nós congregamos, porque Deus fala na Bíblia, na palavra de Deus fala, eu não habito em templos feitos de homens, mas sim em nós. Ele habita em nós, no nosso coração, porque somos o corpo de Cristo. Então Deus nos formou, este é o corpo santo, mas sabemos que pelo pecado do Adão e Eva nós tornamos pecadores, mas Cristo chegou aqui na terra e mudou o cativeiro, mudou a situação, nos fez com que se tornássemos santos e parecidos com Cristo. E para que a gente possa ser parecido com Cristo, devemos obedecer a palavra de Deus e buscar a Ele. Então, meus irmãos, como a gente descobriu que ser cristão, onde essa palavra cristão surgiu, né? Sabemos que cristão significa seguidor de Cristo, né? Então, como descobrimos então a palavra de cristão? Porque então somos chamados como cristão. Que em Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e 25 até 26, fala aqui: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, o Barnabé foi atrás de Saulo, que é Paulo, né? Porque Paulo era conhecido como Saulo, o primeiro nome dele foi Saulo, porque na época ele perseguia cristão e matava cristão.
né? Mas com isso ele foi convertido, ele conheceu Deus na vida dos cristãos, percebeu que ele estava errado, ele era um pecador, ele pediu perdão a Deus, aceitou Jesus como seu Salvador e Deus começou a habitar na vida dele, né? Deus o perdoou mesmo tudo que ele fez. Então, meus irmãos, todos os nossos pecados, não devemos achar que Deus nos esqueceu e vai nos conduzir para o inferno, não. Se nós estamos errando, então vamos contar a Deus esse erro, vamos se humilhar perante Deus, pedir perdão a Deus. Deus me perdoe pelos meus pecados, pelos meus erros, que Ele chegará até você e tirar todos esses seus erros. Ele vai te curar, Ele vai te libertar, te restaurar, e você vai ser uma nova pessoa. Porque Saulo era conhecido como perseguidor de cristão e matava cristão. Só que quando ele foi convertido, Deus mudou a história dele. Deus falou assim para ele: agora adiante você não será chamado de Saulo, mas sim Paulo. Por quê? Porque hoje em dia, meus irmãos, nosso nome tem uma identidade em nós, né? Se alguém me falar, o Vinícius de tal igreja, logo vão já saber que sou eu, pelo meu nome. Então, pelo nome, já sabemos quem é quem, né? Mas Saulo, então, era conhecido como perseguidor de cristão. E agora ele se tornou Paulo, né? Porque agora ele virou de Deus e começou a evangelizar, né? E ganhar muitas almas para o Senhor Deus. E quando Barnabé levou Paulo para a cidade de Antioquia, lá reunido na igreja com os irmãos, com os seguidores deles, ele falando de Jesus para eles, então Paulo ali chamou todos como cristão. E até hoje, então isso até hoje deu esse nome, né, para todos nós aí que servimos a Deus, porque cristão é seguidor de Cristo, é seguir a Jesus, é estar totalmente Cristo, né, em Deus, porque é Ele que vai nos conduzir para a vida eterna. Porque Jesus falou assim: eu sou a vida, eu sou o caminho e a vida. Ninguém vem a mim se não for, ninguém vê ao Pai se não for por mim, Ele falou, né? Então Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos se apegar nele e se apegar no exemplo dele, né? Porque Jesus chegou aqui na Terra e mostrou o seu exemplo como cristão. Ele mostrou, ele foi humilde, ele foi uma pessoa incrível. E quando nós vemos uma pessoa pela atitude, pelo modo de falar, a gente percebe que a pessoa é cristã. Não importa que roupa que esteja, mas se a pessoa chegar aí para você e tem aquela palavra doce, é humilde, é calmo, é paciente, que tem todos os frutos do Espírito, né? Que é mansidão, paz, alegria, benignidade, amor, entre outros frutos do Espírito. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. E como vamos obter o caráter de Cristo? É aceitando Jesus como Salvador, deixando que o Espírito Santo entre em nossa vida e faça morada, porque através do Espírito Santo Ele vai nos conduzindo, nos moldando para sermos parecidos com Cristo. Glória a Deus. Outra pergunta, meu irmão. Então, Vinícius, como eu posso me tornar um cristão? Como podemos se tornar um cristão? Você já parou para pensar? Né? Conhecemos Jesus, sabemos que Ele é Filho de Deus, né? Foi enviado por Deus aqui na Terra, por amor a mim e a você, nos concedeu, né, a vida eterna, morreu por nós, né? Mas agora, como eu posso me tornar um cristão para que Jesus, o Espírito Santo, habite em mim? É apenas ir para a igreja só? Não. Você precisa falar com Ele. Primeira coisa, você precisa reconhecer que você é um pecador, porque eu sou um pecador. Somos todos os pecadores. Nós erramos. Vinícius, digamos que sou orgulhoso e não me reconheço o pecado. O que acontece se eu sou bem orgulhoso? Você é orgulhoso e você não vê o pecado em você. Orgulhoso sempre não vê nenhum pecado, nenhum erro. Uma pessoa orgulhosa deve se quebrantar, deve tentar procurar entender que você não é perfeito, que não somos perfeitos, somos pecadores. Porque se nós formos uma pessoa orgulhosa, achar que tudo está certo, tudo uma beleza, isso é um perigo. Isso vai nos conduzir para a perdição. Não importa se você está dentro de uma igreja, você está indo na igreja, está lá, sempre na igreja, mas você não reconheceu que você é um pecador e você precisa se apegar em Jesus e a pedir ajuda a Jesus. Você deve se humilhar diante de Jesus, pedir perdão a Ele e se reconhecer que você é um pecador e você precisa da ajuda dele para que você seja uma pessoa melhor, um cristão melhor, um filho de Deus, né? Porque o caminho para a salvação
é estreito. Por que é estreito? Porque é difícil, porque o mundo que a gente vive é jaz do maligno, as coisas do mundo é jaz do maligno. O pecado está muito fácil, né? Para quem peca, está fácil de viver. Mas para quem é ao contrário do pecado e busca salvação e vida eterna, o caminho já é estreito, porque você está renunciando muitas coisas do mundo e você está abraçando mais as coisas de Deus. Então aí se torna um pouco difícil, mas você não está sozinho. Deus está contigo. E é importante que você esteja numa igreja. Não importa que tipo de igreja que você esteja, mas que você esteja para que você possa estar junto de outras pessoas que também servem a Jesus, que procuram andar com Jesus e procuram o melhor como cristão perante Jesus. Para que vocês possam crescer espiritualmente, ser muito abençoados e alcançarem a salvação e a vida eterna. E é importante participar da Santa Ceia, meus irmãos, né? É muito importante a Santa Ceia, se batizar nas águas. Então, primeira coisa, você deve se reconhecer que você é um pecador. E segundo, se arrepender dos seus pecados. Falar, Jesus, eu me reconheço que sou pecador e eu quero, Jesus, aceitar você como meu Salvador. Não quero ser mais do pecado. Não quero ser mais do mundo. Não quero ir para a perdição, para a tristeza e o terror eterno. Eu quero a salvação, a vida eterna contigo. Então, meu Deus, habita em minha vida. Fala para Jesus, conversa com Ele. Entende primeiro, então, que você deve se reconhecer que é pecador. Segundo, perdoar a Deus, falar com Deus, né? Se humilhar, pedir perdão a Deus e pedir para que Deus entre em sua vida. Aí o Espírito Santo entrará sobre a sua vida, Ele te abençoará e de acordo com o tempo, o Espírito Santo vai te conduzir e você vai estar ali olhando a palavra, porque para ser cristão devemos ser obedientes aos mandamentos do Senhor, obediência a Deus. E a palavra e os mandamentos de Deus não é pesado para a nossa gente, ele é leve. Jesus fala, o fardo é leve, né? Ele vem até nós e pega todo o nosso fardo pesado e carrega por nós. E ele fala, estou contigo, vou te fazer um grande vencedor. É isso que Jesus veio para fazer para nós. Ele veio aqui na terra, Jesus veio como ser humano, passou por tantas coisas que a gente passou, só que ele foi um homem santo, né? A diferença é que foi santo, não foi pecador, mas, né? Ele se tornou como carne, como nós, mas não pecador, santo. E permaneceu até o fim e cumpriu aquilo que o Senhor Deus mandou ele cumprir. Por nós, por mim e por você, dando aí a salvação e vida eterna. E ao terceiro dia, ele ressuscitou com o corpo, porque o corpo dele era santificado, então ele ressuscitou com o corpo dele mesmo. E sabemos que ele ressuscitou, né? E ao terceiro dia ressuscitou e voltou ao Pai. E quando ele estava subindo para o céu, ele disse para os seus discípulos, não te deixarei órfãos, mas sim enviarei o meu Santo Espírito em vós. Porque o Espírito Santo, ele é algo assim que a gente não vê, é um poder. A gente sente a presença dele quando estamos cantando e louvando de todo o coração para ele. A gente sente a presença dele. Quando sentimos a presença dele, quando nós falamos, Jesus, o Espírito Santo habita em minha vida, em nome de Jesus, ele chega e habita em nossas vidas e se tornamos aí um filho de Deus e sentimos a presença dele. E o Espírito Santo aos poucos vai nos moldando, nos capacitando e nos dando um caráter de Cristo e parecendo cada dia mais com Cristo Jesus. Se for ver em Efésios 5, Efésios capítulo 5, versículo 1 até o 2, fala assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então vamos ser imitadores de Deus, de Cristo, como Ele foi, né? Sendo aquela pessoa maravilhosa que Ele foi. Vamos ser imitadores deles, e para que a gente possa adquirir cada dia mais a santidade, né? O caráter de Cristo, ser uma pessoa bondosa no mundo, ser o exemplo aonde nós pisar. Nossa, aquela pessoa é exemplo. Nossa, tira notas boas, é um grande trabalhador. Nossa, Deus tem muito abençoado. Por quê? Porque a pessoa é um exemplo. Por que é exemplo? Porque ele conseguiu ter um caráter de Cristo sobre a vida dele. Deus habita na vida dele. Então, se você quer que Deus te habite em sua vida e que você tenha um caráter de Cristo e seja muito abençoado aqui na terra e também seja salvo para a honra e glória do Senhor, então busca Jesus. Fala, Jesus, habita em minha vida, porque eu já não quero ser mais do pecado. Não quero ser mais do pecado. Eu quero servir a Ti, Jesus. Eu quero ser santo, quero ser purificado, santificado, limpo, em nome de Jesus. E Ele chegará até você, Ele entrará sobre a sua vida e te abençoará grandemente. Você verá maravilhas acontecer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, entender que você é pecador
e que você precisa do perdão, isso é maravilhoso. Terceiro, pedir a Deus para que entre sobre sua vida. E quarto, aí você se batiza nas águas. É preciso se batizar nas águas para poder, né, afirmar ali com a aliança com Deus, né? É preciso Como um casamento, né? um casamento com Deus, que é o batismo das águas, nascer de novo, que a Bíblia fala, né? Devemos nascer de novo, né? Tem o batismo do Espírito Santo, né? Que é você estar ali na glória, ali sentindo a presença de Deus, cantando louvor. Você acaba sendo batizado do Espírito Santo, sente um calor muito gostoso. É algo incrível, assim, que você sente a presença de Deus te abraçando, sabe? É algo, nossa, muito maravilhoso, muito maravilhoso. Aí você começa a chorar, ou alguns apresentam choro de alegria, né? Do nada começa a chorar, porque você vê, o batismo do Espírito Santo pode ser dessa forma, ou às vezes você acaba falando algumas palavras em ministérios a Deus, uma língua estranha, que falam línguas estranhas e que as pessoas não sabem o que estão falando, mas só Deus sabe ali, porque você está ali em ministério com Ele, né? Isso também esse é o batismo do Espírito Santo. E tem o batismo das águas, que você, né, vai até o pastor e fala assim, eu quero me batizar nas águas, quero afirmar minha aliança com Deus, o compromisso com Deus. É importante se batizar nas águas, porque até Jesus se batizou. Então João Batista, né, meus irmãos, João Batista, ele batizou Jesus. Né? João Batista vendo Jesus chegando até ele ali, para ser batizado, João Batista falou assim, não, eu não sou digno de batizar você, deixa que Deus te batize. Aí Jesus falou assim, você me batizará em águas, você me batizará em água, mas o meu Deus, o meu Pai me batizará em Espírito. Então quando João Batista batizou ele em água, né? Porque ele fez isso, porque Jesus fez esse ato, porque ele quer que todos nós se batizamos nas águas e também sejamos batizados do Espírito Santo, que Jesus ali naquela hora foi batizado do Espírito Santo também, que veio um poder lá do céu até ele. E as pessoas viram e ficou maravilhado, porque ele foi batizado nas águas, além de ser batizado nas águas, ele recebeu o batismo do Espírito Santo, que o poder estava nele, e ele fez muitos milagres, muitas maravilhas. Que antes, olha o seguinte, o poder estava naquela arca que o povo de Israel carregava, né? Uma arca de aliança. O poder estava ali, não era todo, não era muitos, era poucos que podiam entrar, tocar na arca, porque não era qualquer um que podia tocar, porque se alguma pessoa se não tivesse uma pessoa que não tivesse santa e tocasse na arca de aliança, seria morto, morria, porque era tão forte o poder de Deus ali que as pessoas, para tocar naquela arca, para a pessoa entrar naquela arca, entrar naquele lugar lá onde a arca estava, a arca de aliança com Deus, era preciso se santificar primeiro para entrar lá. E hoje em dia, meus irmãos, olha o que aconteceu. Antes o poder estava naquela arca de aliança, e de lá saiu e foi para Jesus. Jesus veio com o poder dentro dele, fazendo maravilhas. E Jesus é o Filho de Deus, tem o poder de todo, ele é todo o poder. E começou a fazer maravilhas, curar enfermos, muitas coisas. Ressuscitou Lázaro, né, o melhor amigo dele, e entre outras pessoas, começou a fazer maravilhas. E aí, Jesus subiu para o reino, quando ele foi crucificado. No terceiro dia, Jesus ressuscitou e voltou para o Pai. E ele falou, eu irei voltar para o Pai, mas eu enviarei a vocês o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o poder que estava nele veio até nós, tá entendendo? O Espírito Santo é o próprio poder, é o Espírito Santo que estava naquela arca de aliança e foi para Jesus, e Jesus está em nós. Olha para vocês entenderem o valor que ele fez por nós, o tremendo de maravilhas que ele fez por nós. E nós ter a oportunidade de carregar em nós o poder de Deus. Aleluia. Por isso que Jesus fala assim, que muitas coisas, muitas maravilhas poderão fazer em meu nome, muito mais do que eu já fiz. Deus. Assim diz o Senhor Jesus. Então, imagine, meus irmãos, o talento, o dom vem tudo do Espírito Santo, vem do poder dele sobre as nossas vidas, quando habita em nós, né? Então, queira este poder sobre a sua vida, queira Jesus em sua vida, que você será muito abençoado e muito maravilhado, né? Que muitas coisas se virá acontecer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Esta é a palavra que eu trago para vocês aqui hoje, que vocês busquem querer ser parecido com Cristo, ser como Cristo em nome de Jesus. Então sabemos que ser cristão é ser seguidor de Cristo, né? É buscar a Cristo,
pelo que ele é e não pelo que ele faz, né? E que a gente diminui e que ele cresça cada vez mais e mais, que Jesus cresça em nossas vidas, que vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso em nossas vidas, né? E sobre o que meu irmão falou sobre o Lázaro, né? Que meu irmão falou assim que então Lázaro é o melhor amigo de Jesus, mas todos os melhores amigos de Jesus não tem altos e baixos, não tem Jesus ama mais essa pessoa, Jesus ama menos aquela pessoa. Jesus ama todos nós, o mesmo amor constante. Ele se entregou naquela cruz por todos nós. Somos uma carne, somos uma união, uma família. Amém? Meu Deus. É isso mesmo, meu irmão. Meu irmão falou tudo, né? Somos um corpo só. Somos todos um corpo de Cristo. Somos uma igreja do Senhor. A igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Somos uma igreja e todos nós formamos um corpo de Cristo Jesus, né? E, meus irmãos, aí você para pensar, eu acho que Deus ama muito aquela pessoa lá, porque aquela pessoa, eu tenho o mesmo ministério que aquela pessoa. Digamos que Deus te chama para pregar. Aí você vê que o fulano de lá cresceu muito no ministério dele, tá pregando para tudo que é lado, e você tá na mesminha. Não queira pensar que Deus ama mais aquela pessoa do que você, só porque aquela pessoa está sendo muito mais usada, muito mais chamada para pregar em muitos lugares aí, você não. Saiba que isso é o que Deus ama todos nós por inteiro, mas Ele nos dá aquilo que o chamado quem faz crescer somos nós mesmos. É o tamanho da intimidade com Deus. Mais intimidade que você tiver com Deus, mais Ele fará coisas extraordinárias sobre a sua vida. Mais o seu ministério crescerá, mais tudo crescerá em sua vida, tudo acrescentará, né, em sua vida. Saúde, tudo. Mais intimidade que você tiver em Deus, mais Deus estará com você e mais Deus vai te levantará. Como Deus levantou muitas pessoas ali, né? Que diz a palavra de Deus. Você vê em Moisés, que Deus levantou Moisés para poder tirar o povo do Egito, e levantou o Salomão, foi um homem muito inteligente, rico naquela época. Por quê? Porque eles eram totalmente em Cristo. Eles eram pecadores, sim, eles reconheciam que era pecador, mas eles buscavam Jesus e eles tinham muita intimidade com Cristo, e aí Deus levantou eles de uma forma extraordinária. E é assim que Deus quer fazer em mim e em você. Então basta você querer mais intimidade com Ele, falar mais com Ele, ter mais intimidade no dia a dia. Fale com Deus quando você está trabalhando, fale com Deus quando está comendo, fale com Deus onde você estiver. Sempre esse diálogo, essa intimidade com Ele, porque Deus, meus irmãos, não é apenas um nome que seguimos, é um ser, e é verdadeiro, Ele é poderoso e Ele existe. E eu vi muitas maravilhas acontecer. Em minha vida Ele fez maravilhas. Em minha vida me deu muito milagre. Me curou de muitas enfermidades. Me livrou de muitos perigos. Eu me prevenciei em muitos perigos que não poderia, muitas vezes não poderia estar aqui, talvez. Porque Deus me livrou de muitos perigos. E tenho certeza que Deus já te livrou também de muitos perigos. Tenho certeza que você tem um grande testemunho para contar sobre a sua vida também. Que você sabe que Deus, Ele é poderoso e Ele é real. Só a nossa resistência aqui na Terra e o mundo já prova que Ele é real. O ar que nós respiramos, né? O Espírito Santo é o mesmo. É um poder onde nós não vemos, mas sentimos, né? E vimos milagres acontecer através deste poder, que é Jesus, Todo-Poderoso. E Ele reina sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então queira Jesus em sua vida. Eu espero que essa palavra falou em seu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês e até mais. Até mais. Aleluia, Jesus. Deus abençoe. Aleluia.